Nacional do Livro de Pernambuco e vocês aqui com a gente na Livraria Leitura, ao lado de Conceição Rodrigues, nossa convidada para mais essa edição do programa Humanidades, que, como vocês já sabem, é transmitido pelo portal Bienal e nesta edição pelo Instagram da Bienal PE, direto aqui ao vivo da Livraria Leitura, onde Conceição Rodrigues, daqui a pouquinho, assim que termina a entrevista, começa mais um lançamento desse extraordinário Os Dedos das Santas, o segundo livro de Conceição Rodrigues pela editora Patuá, um lançamento já um ano atrás do outro, né? E eu vou começar dando meu boa tarde para ela, antes de começar as perguntas poéticas. Conceição Rodrigues, é um prazer enorme ter você no programa Humanidades, na plataforma da Bienal, no Instagram da Bienal PE. Começar agradecendo, né, a plataforma Bienal, agradecer a você, Gel, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, não é? Dizer que é um prazer imenso festejar mais uma vez a literatura, né? A literatura que manda na gente, por isso que a gente está aqui. Ela faz o chamado e a gente segue, né? É como Conceição Rodrigues falou em outra entrevista, que está no portal Ver Agora, do Tesão Literário, de Cíntia Micéias. Também tive a chance de entrevistá-la. Essa transmissão que vai ser feita aqui agora, a gente também depois reproduz para vocês no Instagram da Bienal, que está acontecendo aqui agora ao vivo, mas no portal da Bienal e nas nossas redes sociais também, né? Então eu vou atirar. Bora Começar tocando fogo, já que os dedos das santas costumam faiscar. A minha pergunta para você é: por que você, a gente viu como você acredita na poesia, né? Então, por que as santas? Quem são as santas? As santas, na verdade, é uma representação ou uma metáfora para essa força, para essa feminilidade, para a justiça, para o que incomoda e para aquilo que faz a gente ser feliz, né? Essas santas são as mulheres do dia a dia, de carne e osso, que saem para trabalhar, que criam seus filhos, são as mulheres donas de casa, são as mulheres que não cabem muito bem no que a sociedade gostaria que elas coubessem, são as mulheres héteros, são as mulheres trans, são as mulheres homoafetivas, são as mulheres que sofrem, mas também são as mulheres que vão guerrear em busca do que elas querem. Essas santas são as mulheres, mas para além de serem as mulheres, é um sentimento de revolução, de revolta, que contempla todo humano, para além da questão do gênero ou do sexo. Essas santas também são os homens. É uma metáfora, na verdade, para a vida, para o humano. Bom, interessante falar que o livro, minha gente, ele é feito em desatos, que é outra escolha muito interessante para esse lugar da poesia que Conceição elegeu, né? Então, por serem essas figuras que você citou agora, é por isso que elas estão, então, digamos, parece que a página do livro vira um palco, e você coloca como esse avesso dos atos, né? Eu consigo me lembrar agora de uma frase que diz exatamente isso, porque sentir é um fato, né? Não é somente uma simulação de um sentimento. Então, por isso também a escolha de desatos para isso. O livro está dividido em 4 desatos. É como se fosse uma peça de teatro, embora seja poesia, ele também traz algo de teatro, só que às avessas, porque não são atos, são desatos. E esses desatos são a representação desse caldeirão humano. É como se o livro fosse um palco e tivesse dividido em fases ou etapas dessa representação humana, do nosso estar aqui na Terra, de sofrimento, de angústia, de injustiça, no qual a gente, nesse palco da vida, a gente reflete. Por que a gente está aqui?
Por que a gente precisa sofrer tanto? Por que a gente precisa vivenciar tantas injustiças? Por que tem tanta desigualdade? Por que essas pessoas que têm tanto poder não fazem o que deveriam fazer? Por que as pessoas que são eleitas para cuidar do povo ou para representar o povo só agem em benefício próprio? Né? Esse caldeirão humano, para além de Brasil, é uma questão global mesmo, de injustiça, de sofrimento. Alguém já perguntou se o planeta Terra não seria o inferno de outros planetas. Mas também o livro não é só a reflexão do sofrimento ou da dor ou da nossa existência. Ele traz também muito de rebeldia, de revolução, de luta, né? De levantar disso daí, remexer alguma coisa e revolucionar. Mas além de tudo e primeiramente, ele é arte. Ele busca a beleza, mesmo na tragédia, no sofrimento ou na alegria, né? Essa busca estética é muito forte. Então o livro trata disso, dessas questões humanas, filosóficas, traz muito as questões das santas, das mulheres. A gente vai encontrar aqui Santa Bárbara, Santa Teresa d'Ávila, Santa Brígida, tem muitas santas, tem alguma coisa de santos também, né? Mas nesse sentido também, que a santa, ela sai um pouquinho desce, cai um pouquinho do altar e vai para a rua. Ela é revolucionária, ela é aquela que se impõe, é aquela que sofre a injustiça, mas também é aquela que vai lançar a chama da vingança. É por aí. A gente já falou um pouco sobre o livro, então agora perguntas para a gente conhecer a poeta Conceição. Como você vê o amor, né? A gente enxerga que diante de todas essas injustiças que as santas enfrentam, há também um diálogo muito forte sobre o amor. Ele existe? Existe sim. Esse livro, a priori, ele vem cheio de muitos sentimentos que a gente costuma dizer que são negativos. A raiva, o inconformismo, né? Às vezes tem até uma pitada de ódio, mas ele tem muito amor. Apesar de... Tem a música Tigresa, de Caetano Veloso, né? Que diz assim, que tem muito ódio no coração, mas tem dado muito amor. Esse livro, ele tem muito de raiva, ele tem muito de ira, mas ele tem muito de amor. Porque mesmo com o sentimento do eu lírico aqui, cheio de ira, ele busca também uma saída através do amor, né? Então, o eu lírico, que aqui tem um jeito cínico de falar sobre os amores, ele veio sim. O eu lírico vai comigo para todo canto. Eu acho então que é o momento da gente experimentar o livro do Conceição Rodrigues. É um momento acho que você escolheu um livro para que a gente possa fazer essa pausa e depois voltar às perguntas. Eu acho ótimo. Eu vou ler aqui para vocês um poema chamado Tua Rosa Azul. Não, Coração de Boi, que eu já achei aqui. O poema chama-se Coração de Boi. Eu tenho um coração de boi batendo fora do peito, cheio de cavidades e morno como água de banhar bebê. Eu tenho um coração de cavalo solto e curiscos, um coração sem carcaça, no meio das touradas e castanholas, onde para a exultação dos livres, o bicho fez do homem sarapatel de miolos, com as navalhas dos cactos. Eu tenho um coração de fogos de artifício que estoura na contagem progressiva, deslizando Caetana, lambendo meu rosto, esfrega revólver no peito, a marca Gilete levou o couro e deixou a barba. Eu tenho um coração de vaticínio, cheio de verdade sem conveniência, da boca costurada pela malícia. É só puxar a chave de granada para que ele fique mínimo e pronto, virou cisco. Meu coração cilíndrico foi pisoteado na boate Kiss, ficou perdido nos escombros do Afeganistão.
Esquecido com a chave e a carteira em cima da mesa, no chão do banheiro, papel usado. Meu coração é um presente que alguém disse que iria dar e depois, nevermore. Já não confio nas cartomantes, embora minha fé venha do mapa astral. Eu tenho um coração leitor de entrelinhas, de pernas cruzadas, com todas as vírgulas e reticências e aspas, deitado na via férrea, esquecido do trem, assistindo ao filme das nuvens e escopetas. É só triscar de alfinete que ele flutua, fazendo barulho de bexiga, esvaziando. É como fazer exame de vida em que já está morto, de joelhos dobrados, um coração de monstro, disforme e flácido, gelatina tutti-frutti pela geladeira pingando restos inseticidas. Do agro, que é pop, do ego, que é tecno, peito trêmulo de velha nova. Eu tenho um coração apertado e tímido, viscera caliente, astigmatismo, dança bachata e dorme hinos, desdenha do arrebatamento. Meu coração de cobertura é glacê, ferro e glacê contorcido, açúcar enciclopédico e motor artesanal. Abre todos os dias as janelas do sol a pino para dizer aos palhaços que a lona é o universo. São 10 cigarros para fumar um só dedo. Eu tenho um coração de parada sem cocaína. Eles me apedrejam para o bem da minha alma. Eles me torturam para o bem do meu espírito. Meu coração convalesce e é cínico. O carnaval deste ano faleceu. Uau, né? Bom, vamos aproveitar, e já que você falou um pouco nesse homem moderno, né? É uma coisa interessante que uma jovem como Mary Shelley, há 2 séculos e meio atrás, tenha escrito Frankenstein, né? E você traz uma figura semelhante, linda, ela é um pouco a mulher de Frankenstein, porque com 2 pulmões de plástico e um olho de vidro, de certa forma parece que a sua poesia está flertando com isso que a gente está revendo esse ano, o centenário, que é a condição do ser moderno, né? De se pensar como um ser moderno. Pode ser, Gé. Eu acho que é um pouco disso também, mas essa mistura do humano com olho de vidro, com a coisa meio máquina, a gente já não sabe mais o que é. A gente, quem dirige bem, já parece que o carro faz parte de você. O homem que trabalha numa fábrica ou montando alguma coisa, parece que ele automatizou, né? E tem essa coisa também que você falou do Frankenstein, da coisa do homem meio robótico, meio misturado, essa coisa moderna ou pós-moderna, tem isso também muito. Porque os torturadores usaram arame farpado, que lembra muito dos que foram presos e torturados. Por que não usaram arames fardados? Olha só, o que Georgia vem dizer dos arames farpados e dos arames fardados, né? A gente está vivendo numa gaiola cercada de arames. A gente tem o arame farpado, a gente tem o arame farpado e a gente tem o arame que é invisível. Eu acho que esse arame invisível, que não está posto socialmente às claras ou que não está exposto como deveria, é o arame mais perigoso, né? Mas tem os arames fardados também, para o bem e para o mal, infelizmente, infinitamente, muito mais para o mal. O Hilda Hilst, para poder escrever e fugir dos amantes, se abrigou na Casa do Sol. Clarice escreveu um ensaio seco sobre cavalo. Você gostaria de escrever sobre isso? Eita! Astros. Eu não sei, Gel. Eu sou, toda vez que eu converso sobre literatura, eu digo que eu sou escrava da literatura. Então, o mote que ela me mandar, do jeito que ela quiser, eu vou falar de literatura com o que for preciso, com o que for possível.
mas acima de tudo com aquilo que me for ordenado, né? Os temas vão surgindo assim, naturalmente, não tem nada muito disso não. Sobre isso, sobre aquilo outro, mas se a literatura mandar, eu faço. Um poema seu inspirou essa pergunta. Sim. É o eu lírico que fala sobre os amantes, mas não fala sobre os amigos. Sim. Meu eu lírico é um jeito cínico de falar sobre os amantes. E ao mesmo tempo não é, porque as ocupações são tantas que os amantes ficam fora do poema. Eu acho que a gente está vivendo um momento que não se tem mais nem direito de ter amante ou de ser amante, porque está tudo tão difícil, tudo tão corrido. Mas o poema, eu fiz uma brincadeirinha, o título desse poema é O Meu Eu Lírico, é um jeito cínico de falar sobre meus amantes nos livros. Aí a primeira estrofe eu já digo, o que eu queria dizer era o contrário, né? É uma brincadeira, na verdade, que não é uma brincadeira, onde eu estou dizendo, mas na verdade não estou dizendo. É por aí. A facção, na verdade, é completamente diferente. Né? Isso. E quantos dedos há nas mãos, né? Olhe, na mão das santas, até aquelas que tiveram as mãos decepadas, há muitos dedos, e mesmo que não tenha mãos físicas, há essas mãos, né? Então são infinitos esses dedos das santas, com certeza. Por que o tédio é uma mulher bonita? O tédio é esse sentimento, eu não sou nenhuma especialista, mas poeticamente eu vejo o tédio como o sentimento daquela falta de algo que te impulsione ou que traga a você essa chama da vida. E mesmo que você tenha isso, eu, por exemplo, eu tenho a literatura, é a minha chama de vida, é meu motivo. Eu tenho a literatura, independente do que aconteça no externo, fracasso, sucesso, seja o que for, eu tenho a literatura para chorar minhas dores e para comemorar minhas felicidades, né? E o tédio é esse intervalo que todo mundo tem do vazio. Sabe esse intervalo do vazio que você está pensando na sua condição humana, ou às vezes você não tem nem essa consciência de estar pensando em nada, mas está sentindo esse vazio, esse tédio, essa falta de resposta, ou às vezes você tem a resposta, mas mesmo assim você está entediado, né? Então o tédio, tem um poemazinho aqui no livro que diz que o tédio é uma mulher bonita que se maquia, se arruma, se enfeita alguma coisa, né? No final ele diz, mas não quer transar. É essa arrumação que você tem posta perante a vida, quando naquele momento da vida você se sente vazio, ou é mais para vazio, não é nem tristeza. É uma coisa tão além da tristeza, que é o vazio, que é esse tédio, que todos nós passamos por isso em algum momento da vida, ou várias vezes, né? E o poema é uma reflexão sobre isso, sobre esse vazio, sobre essa ausência de sentimento, quando não se tem nem a tristeza, né? Esse tédio. Fazer uma pausa nas perguntas poéticas, só para que Conceição possa falar um pouco sobre essa relação com a editora Patuá. É o segundo livro consecutivo. Você é uma poeta pernambucana, nascida em Arco Verde, que foi naturalizada recifense, e de repente essa editora de São Paulo viu você. E são 2 livros consecutivos, para que eu agora tire do outro livro as outras perguntas, mas queria que você falasse um pouco dessa relação que virou um casamento perfeito, né? Harmônico. Muito, basta ver a qualidade dos livros. Os livros são lindos. A editora Patuá, eu considero das maiores editoras do Brasil. O trabalho que ela faz é belíssimo. Ela dá oportunidade às pessoas que não têm financeiramente condições de publicar. A publicação ainda é uma coisa muito cara, muito difícil. Ela faz uma seleção, recebe livros do Brasil todo, não é? E publica esses livros sem cobrar por isso. Então, ela faz um trabalho belíssimo de impulsionar e de difundir a arte. Eu tenho muito orgulho de dizer que a minha editora é a editora
Patuá, não é? É uma editora de São Paulo, é uma editora super concorrida e é o segundo ano que eu consigo publicar com eles, né? É uma honra pelo trabalho belíssimo que eles fazem, é uma honra pela seriedade que eles têm, é uma honra pelo o olhar artístico que eles têm, porque eles vêm selecionando coisas assim belíssimas, fantásticas. É uma honra porque o trabalho deles, artístico, de edição, é impecável, é muito bonito, né? E eu gostaria de ter condições financeiras, humanas, de dar o reconhecimento que Eduardo Lacerda, que é o editor-chefe, é o dono da Rede Patuá, que ele merece, porque é o trabalho mais lindo em literatura que eu já vi em toda a minha vida. Eu vou chamar a Euridio Navio, que acabou de chegar, para sentar mais perto da gente, né? Está participando aqui. Vem Chegue pra cá, meu filho. Olha, tem essa bolsinha preta aqui, é minha, tu bota aí no cantinho. Então, Obrigado. Que bom ter a participação. Tem uma plateia que canta aqui, minha gente. E eu vou fazer essa outra pergunta, porque eu já sei, eu já tive a chance de perguntar para você qual a sua obra que você gostaria de ver transformada em livro. E é uma que já recebeu o prêmio Pernambuco de Literatura, que você vai perguntar agora. Eu sei que tem um poema BR 323, né? E no caso do apartamento, é apartamento? 323 também. É assim, veja, tem essa BR 323 e tem um livro, ele é um romance que se chama 323, que ele recebeu menção honrosa no 3º ou 4º prêmio de literatura, eu não me lembro, ele é um romance. Esse número 323 é o número da casa onde eu cresci. E aqui em Pernambuco a gente tem a BR 232. A BR da minha vida é a 323, que é o lugar onde eu cresci. Uma infância assim tumultuada, difícil, complicada, de muitos desafios, de muita dificuldade, de muito desafio emocional, inclusive, principalmente, né? Que essa é a BR da minha vida. Se eu fosse me jogar numa BR, teria sido a 323, que é o número da casa em que eu cresci, em que eu me criei e onde eu passei grandes dificuldades e grandes provas, vivo ou não vivo, vou ou não vou. Então, Georgia, você é a primeira pessoa que observa essa relação do poema com o título do livro, que recebeu menção honrosa. Ninguém nunca perguntou por que esse número, 323. E esse livro, o 323, esse 323, quando você soma, dá 8. E esse livro, esse romance, todos os capítulos, eles são formados por sentenças numéricas. E no fim, tudo vai dando 8. E tem todo um significado, toda uma numerologia, todo um misticismo nesse romance. Sou muito grata por você ter tido esse olhar tão que só você tem, né? Eu espero que vire filme. Aí a pergunta agora tem a ver com isso, né? Porque Almodóvar, eu acho, é um cineasta que traduz uma dramaticidade feminina muito grande, né? Então, quem melhor traduziria no cinema a Conceição Rodrigues? Eita, eu sei, João. Quem quiser, eu não tenho, sei lá. Quem quiser, eu quero. Quem me quiser, eu quero. Eu tô pra jogo com a vida. Eu tô pra quem me quiser, eu quero. Muito bem. Então, se não fosse, você refaz a língua portuguesa, né, através da poesia. Você, até acho que a gente pode experimentar, pensar a sua poesia já como moderno, pós-moderno, dada a sua contemporaneidade, mas você digere a língua portuguesa e, ao mesmo tempo, ensina a língua portuguesa, né? Então, não sendo professora, escritora primeiro, e professora da língua portuguesa, quem você comeria fora a língua? Rapaz, eu comeria todo mundo. Eu comeria a língua norma, a língua normativa, né? A língua formal, que é a língua culta, e também essa linguagem que é, como os estudiosos dizem, que é a língua portuguesa, que ela não é
uma pocinha de lama parada. A língua portuguesa é movimento, ela é um rio, a cada momento ela é uma coisa diferente, né? E tem horas que essa língua, essa norma culta me dá um pouquinho de raiva, e eu acho que a gente não tem que estar tão amarrado a tudo que é regra, inclusive com relação à língua portuguesa ou qualquer tipo de língua que seja. Mas que, para criticar, a gente precisa conhecer. Então, todo mundo tem a obrigação de conhecer um pouco mais da sua língua materna, né? Que é a língua portuguesa. Por exemplo, em Os Dedos das Santas Costumam Faiscar, eu retirei todas as vírgulas e todos os pontos finais. É um livro praticamente sem pontuação. Vão ver muito pouco de pontuação, mas isso foi foi uma necessidade estética que eu vi. Eu queria dar um outro ritmo. Existe só um trechinho que tem vírgula, né? Que é sufocante. Que ele foi propositalmente, aquele trecho todo colocado todo em vírgula, porque eu queria dar ao leitor essa sensação de sufocamento. O restante do livro, onde eu não coloquei vírgula nem coloquei ponto, eu queria dar um ritmo próprio à obra. Queria que o leitor sentisse a angústia, a alegria, aquela coisa do retumbar, a angústia. Eu queria colocar o leitor na jogada comigo, porque o leitor é o parceiro do autor, né? Não existe autor sem a parceria do leitor. Eu queria que o leitor sentisse comigo as sensações daquilo que eu coloquei na minha cabeça que seria legal. E também aproveitei para fazer um pouquinho de pirraça com a norma culta, porque não tinha que ter. Eu também tenho um pouquinho de rebeldia, né? Porque também, se não tiver um pouquinho de rebeldia, não sou eu. Muito bem. Bom, eu vou pedir para que você escolha mais um poema. Enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre a composição do livro como um todo, porque ele traz aí um texto de abertura, né, que é a faísca da poesia, e fala um pouco sobre essa rebeldia de Conceição também, né, um texto de Cida Pedrosa. Um livro para não gargalhar, para gargalhar despudoradamente, ou gargalhar no canto da boca, ou rir histericamente, fazendo xixi no banheiro, sem capacidade de largar. Um livro para aprender a palavra coragem, a palavra ironia, a palavra mulher, a palavra viva. Um livro para acender faíscas, desatar os nós dos nossos conceitos e preconceitos, e que vai virar um livro bíblia da literatura feminista. É um texto absolutamente fiel à faísca da poesia de Conceição Rodrigues, e, como eu falei no começo, que é feito enquanto livro, drama, teatro em desastre, para essas santas atuarem nesse palco que é o livro. Aí, queremos ouvir a poeta. Eu ainda tenho mais perguntas, Tiago, se deixar, a gente passa 2 horas. Tem que avisar quando chegar perto da hora. Eu li um longo um pouquinho antes, então agora eu vou ler um curtinho. Se chama Gotíssima Serena. Estou com a gotíssima serena, amolando minhas unhas de tigre, passando o meu batom de fogo, enquanto folheio o jornal do século passado. A peste bubônica não será páreo para o regurgito das tripas, para a faca areando o bucho dos meus desafetos. Estou com a gotíssima serena, com meus olhos de espadas, sacando curiços, com meu revólver de prata, atirando flecha no alvo. Hoje, a besta cigana sou eu. Estou com a gotíssima serena, convidando os diabos para dançar comigo, por cima das brasas eternas, com as saias da pombagira. Eu me lembro imediatamente também, quando eu vou ao centro do Recife, agora as 7 saias que vestem a cidade de Conceição pela poesia, né? Bom, você já
já se deu toda pela literatura? É uma pergunta, porque muita gente diz que se dá pela literatura, né? E acho que o Deleuze também falava isso, né? Eu me dei pela literatura às pessoas, uma forma de entregar esse eu para o todo, pela vontade de amar as pessoas, pela vontade de amar o mundo. É isso que seu eu carrega, esse desejo. Essa vontade realmente de expressar o meu sentimento perante a vida, para que as pessoas vejam, para que eu não fique sozinha. É o desejo também de dar amor e de reclamar e de gemer o meu gemido daquilo que eu não consigo me conformar ou ser feliz, né? A minha vida é a literatura e é essa doação do meu espírito, do meu tempo, do que eu tenho de melhor, essa entrega nua, como se Deus não existisse, eu já disse isso, como se Deus não existisse ou não existisse nenhum tipo de julgamento e eu pudesse dizer a minha verdade, não a minha verdade Conceição, mas a minha verdade literatura, daquilo que eu escrevo, né? Essa entrega completa, essa entrega de corpo, de espírito, que é o homem é a mulher, o ser, né? Despido de suas vestes, desnudado do avesso, com suas vísceras, seus órgãos, sua alma exposta em doação, realmente, em doação à humanidade, em doação à literatura, em doação a essa obrigação. A obrigação comigo, com a vida, com a literatura. Eu não sei viver sem isso. Então vamos supor que não foi Deus que morreu, mas foi Nietzsche que matou Deus, ou disse que Deus estava morto, comunicou, né, que os templos estavam vazios. Como seria o mundo? Eu não sei, Gel, porque, assim, eu não sou uma pessoa de fé, ao mesmo tempo em que eu respeito muito todas as fés que existem, né? Mas não sou uma mulher de muita fé, ao mesmo tempo em que eu tenho rompantes e coisas que aparecem assim do universo que fazem eu acreditar em alguma coisa, né? É aquele momento que eu disse como se Deus não existisse, eu também poderia dizer o contrário. É como se Deus existisse e aqueles olhos piedosos que de alguma maneira sentem essa dor e esse sofrimento nosso humano me aceitassem. Eu poderia estar também nua e do avesso, com as vísceras e o coração e o espírito exposto também a Deus, nessa aceitação, que Ele aceitasse a minha condição humana, limitada, de tanto sofrimento. Tem um poema que eu digo aí, é possível que todos sofram, até Deus, né? Então, essa minha procura também pelo sagrado, por uma resposta, não é? E ao mesmo tempo esse sentimento de humildade, de saber dessa nossa condição humana que nos irmana tanto, que não somos nada, que não sabemos de nada, que a gente sabe tão pouquinho diante do que transcende, e também não sou ninguém para duvidar da existência do Deus, do eterno, do etéreo, do poderoso, né? Por outro lado, também não sou uma mulher de fé, mas uma coisa eu tenho muitíssimo respeito. Mas uma pergunta que é por que você é feliz? Eu sou feliz porque pessoas importantíssimas eu tenho comigo na minha vida, meus afetos, não é? E no meu vínculo pessoal realmente só tenho as pessoas que eu amo e que eu quero comigo. Essa escolha eu respeito muito, de estar ao lado das pessoas que me fazem bem. E eu sou feliz porque eu tenho direito a gritar, eu tenho direito a gemer, eu tenho direito a espernear, a me estribuchar no chão e me jogar através da literatura. Aí a mesma pergunta, por que se é infeliz? Eu sou infeliz várias vezes por dia eu sou feliz, várias vezes por dia eu morro, várias vezes por dia eu renasço, porque é do meu espírito. O meu espírito é meio
é perturbado. Eu não consigo parar de pensar. Eu vou dormir, eu tô sonhando, eu tô pensando nas coisas, eu tô refletindo, eu vejo texto, eu vejo coisa. Aí um pouco dessa alma inquieta, desse espírito que não consegue descansar muito, apaziguar muito, me incomoda um pouco e eu tento transformar isso, eu preciso transformar isso em escrita para viver, né? E às vezes fico muito infeliz e me incomodo muito, sempre me incomodei muito com injustiça, com desigualdade, a hipocrisia me incomoda muito. Todo mundo critica uma coisa que por debaixo do pano todo mundo faz, né? Essa mania que a gente tem de escolher uma pessoa para ser Cristo e todo mundo cai de pau em cima daquela pessoa, porque na verdade tem coisas mal resolvidas com ela mesma, né? Então eu tenho esses incômodos, tenho essas infelicidades, tenho essas fraquezas, tenho meus momentos que eu estou extremamente desnorteada e triste, e tenho momentos de grande exultação e alegria, tudo pelo que passa todo ser humano, né? A gente é aquele rebanho de condenados, seguindo para a morte, e a gente vai se importando com tanta besteira, se achando um melhor do que o outro, esse tipo de coisa, quando na verdade a gente está prosseguindo para o nosso caminho, que é de virar a porta. Então há uma porta e ela se abre. O que vai sair da porta? Eu espero que saia da porta justiça e espero que saia da porta oportunidade para todas as pessoas se realizarem, cada uma na sua área, cada uma com que lhe faz feliz, né? Mas eu gosto muito dessa oportunidade das injustiças serem desfeitas e que cada um tenha o que merece, o que lhe é devido. Diante de uma janela, há só uma parede branca, vamos imaginar, e há uma janela. Você está ali, essa janela se abre e fica escrito no sombra, na luz da janela. Que o sol brilhe e reverbere para todos, né? E agora o sol não se aproxima demais, não, porque quando ele se aproxima demais, ele encandeia e incomoda. Então, até para extrema felicidade, ou tudo que é extremo, tem que ter um pouquinho de moderação e o tempero da vida, né? Tem um poema chamado Equilíbrio, né? Que traz essa... Então, e o desterro, equilíbrio ou desterro, mais um jogo aqui do falar. Eu tenho mais uma pergunta. O que barata tem? E aí já são confidências minhas de busca com a poeta, né? Como consultar uma fonte de poesia. O que a barata tem no nome desse verso? olha, Gel, aí quem vai saber dizer melhor é você que está pesquisando. Mas do seu romance novo, Georgia é uma grande autora. Georgia é uma grande autora, uma grande escritora, uma grande difusora da arte. Merece todo o nosso reconhecimento social e humano. Olha, eu quero elogiar ela, ela não deixa. Vou tocar fogo nas dizer a verdade e trazer as salamandras, certo, minha gente? Agora eu vou ler Conceição Rodrigues, com sua licença. Vamos embora. As salamandras dançam no corpo todo tatuado. Todo tatuado, de brasa e ferro todo. As salamandras dançam com as costelas flexíveis de aço, cobertas de mortalhas, no meio das flamas. As serpentes se esgueiram, alaúdes gemem, as salamandras dançam. Olha, e equilíbrio? Aí é com você. Equilíbrio. É preciso haver equilíbrio até no equilíbrio. Ele gargalhou jogando os cabelos para trás como se não fosse um pôster. O enjoo aumenta se me deito na cama para reparar no dossel, repleto de estrelinhas desbotadas, tão inútil e despovoado de gozos, quanto uma sexta-feira santa de cinzas. Sinto falta de músculos para me esquentar. Um homem poderia ser. Sou tão cínica
quanto o Padre fazendo cruzes sobre as nossas testas de aflições. O cinismo é a minha única arma. Para cada homem, uma cor de batom. A próxima pergunta, né? Por que o cinismo pode salvar uma mulher? Eu acho que o cinismo, né, não é no sentido de você ser ruim ou de você estar jogando com as pessoas, mas é no sentido de você sobreviver, sabe? Às vezes a gente escuta cada besteira, cada despautério, cada absurdo e não tem condições de todo o tempo estar rebatendo aquilo. Então, às vezes a gente se reveste daquela armadura do silêncio, de dizer sim, tá bom, para não estar se desgastando tanto, né? E esse para cada homem uma cor de batom é uma metáfora para dizer que a gente, para sobreviver, precisa se adaptar ao que a vida pede. A gente tem o nosso eu do trabalho, a gente tem o nosso eu com nossa família, a gente tem o nosso eu social, e onde a gente pode ser o nosso eu verdadeiro, extremo, nu, o que for, é na arte, né? Então, esse para cada homem uma cor de batom é uma metáfora das adaptações da vida que a gente precisa fazer para sobreviver. Imagina no trabalho, se a gente for dizer tudo o que pensa, ou na sociedade, ou na fila do banco, ou não se vive. Então, é o cinismo necessário para sobreviver. E a pergunta agora, porque o nosso inconsciente, a gente está conversando, é que é a arte, para mim, é minha válvula de escape, meu bote salva-vidas, meu lugar de alegria, meu parque de diversão, a minha cruz, onde eu me prego lá e me torturo também, né? A arte é isso, para mim, mas a arte para o ser humano é fundamental e eu acho que às vezes a gente não para refletir sobre isso. A pandemia mostrou pra gente como a arte é necessária e salva. Eu queria ver quem tinha sobrevivido sem assistir a um filme, sem ouvir música, sem ler um livro, sem escutar um poema. Não se sobrevive sem arte. Do mesmo jeito que o nosso corpo precisa do pão e da água, o nosso espírito precisa da arte. Senão ninguém sobrevive. Ninguém sobrevive sem arte. Infelizmente, as políticas, né, devem saber disso, mas fazem questão de nos retirar o máximo possível para a gente se animalizar. Virar aquele robozinho de trabalho que paga o que tem para pagar, que é castigado extremamente quando sai um pouquinho da linha do que o sistema espera da gente, né? Então, a arte salva, a arte conscientiza, a arte humaniza, não é? A arte deveria ser muito bem paga, no sentido da arte não precisar viver mendigando com aquela cuinha do queijo do reino. A arte vive mendigando e a arte é o alimento da alma. Como é que a gente consegue conviver com isso? De algo tão essencial precisar ser tão mendigado, ser tão desprestigiado, ser tão amargurado, batido, pisado. Querem extinguir e acabar a arte de todo jeito, né? Já quiseram expulsar da República, mas você trouxe de volta à roda, porque de alguma maneira seu livro já foi comentado. Eu tive a chance de fazer pelo menos uma reportagem, mas eu vi que Sidney Nisser conversou com você, ele deve estar, já está presente também aqui. Ah, que lindo! Marcando presença, Sidney Nisser, é maravilhoso. E Paulo Caldas, eu vi também, que fez um texto sobre você, então, em seu livro. Então, esse livro chegou no momento em que Conceição já estava, depois de molhada até os ossos, agora faiscante, pronta para falar dos seus elementos. É possível relacionar essas obras a elementos que você está buscando através da poesia? Sim, molhada, o nome já está dizendo, né? Água pura, os dedos das santas costumam faiscar, é fogo. E tem eu assisti a um vídeo um dia desse e algum especialista estava dizendo que isso era o equilíbrio, a água, que era horizontal, e o fogo, que isso era uma conexão perfeita lá.
Mas eu não sabia disso. Mas eu fiz propositalmente esse molhada, reunir muito do feminino, embora tenha muita rebeldia, muita coisa assim. Mas realmente os dedos das santas costumam faiscar já vem de fogo, já vem de ira, não é? É realmente o elemento, se é que a gente pode dizer assim, né? Preponderante em os dedos das santas é fogo, realmente. E ele fala sobre um tema que eu imagino você já pesquisa ou já trabalha há algum tempo a partir da palavra, né? Eu acho esse um poema particularmente marcante. Eu queria ler para vocês, mais uma vez com a licença da poeta, né, Sidney? Veja que ousadia, né? Ler na frente da autora é muita coragem. Mas, como bom suicida, eu vou fazer isso também. E chama Os Suicidas. Tem metros e metros e metros de intestinos irritados, falam podre e regurgitam carniça. Eles disseram que não tenham o direito de morrer. Não tenho o direito de morrer. Não tenho o direito, não. Tenho o direito de viver morto, fora de lugar, não tenho direito. De morrer, não tenho direito de morrer. Tenho nas entranhas filetes de madeira e cacos de louças e vidros, revolvidos pelas maçanetas. Os espíritos moram bem dentro dos espelhos quebrados. E montado em cada ombro meu há um fantasma esgotado, ruindo com a lembrança da igreja do esquecimento. Os juízos se esfregam, os suicidas vomitam as estrelas. E as paredes derretidas reclamam da quentura. Eles disseram que não têm o direito de morrer, não têm o direito de morrer, não têm o direito, não têm. Olha, minha gente, isso não é um teatro pronto, não é uma coisa elaborada, bonita, mexida, burilada, à exaustão. Então, eu sei que esse é o tema mais difícil, é a única pergunta que eu achei que eu não iria conseguir fazer. Mas aqui está, de onde vem essa obsessão e essa punição de salvar os suicidas, né? Eu acho que os suicidas, eles todos estão perdoados e devem ser acolhidos e compreendidos, não é? Quem de nós nunca sentiu esse momento de extremo vazio, de falta de esperança? E há um julgamento social tão forte quanto a questão do suicídio, é um tabu tão grande, não é? A gente, Brasil, esse tema é altamente tabu, é muito misturado com a questão religiosa. Quem se suicida vai direto para o inferno. As pessoas não compreendem ou não querem compreender a condição de cada um. Então, eu acho que todos os suicidas já são perdoados, que é uma questão muito complexa para a gente jogar ou falar com leviandade, que o tema precisa ser mais debatido, mais falado, de forma séria e profissional, deixando os achismos e julgamentos para lá. É uma questão muito delicada para mim, que sempre existiu comigo desde minha infância, tanto porque eu já fui vulnerável e ainda sou, né? Quem já foi vulnerável já se sentiu tentado pela facilidade de não viver, é tanto que eu começo o livro dizendo que a desatadora dos nós e laços é uma oração que abre o livro, se chama prefácio. Eu não tive prefácio, mas eu tive um prefácio. O prefácio é essa oração pedindo para Nossa Senhora Desatadora dos Nós que me livre da tentação dessa facilidade. É uma facilidade para quem não está suportando mais. É um tema muitíssimo complexo. A gente passa aí também pela questão da eutanásia. Até que ponto você vai ficar forçando uma pessoa a viver, ela com dores seríssimas, físicas extremas, e qual é a humanidade disso? Porque a minha religião está me dizendo que é assim, e que você aguenta até o fim porque Deus lhe deu a vida. Não é bem assim que as coisas são, né? E esse livro é fundamentalmente, para além da estética, é claro,
uma crítica muito mordaz, muito ativa com a questão do fundamentalismo religioso. Porque desde que a humanidade é a humanidade, que a gente vem utilizando a religião para oprimir o outro como uma ferramenta de poder, não é? É um estamento social que serve para nos dominar em todos os sentidos. E não é bem assim que a banda toca e as coisas são, né? Também vem aí uma reflexão muito forte, o que me incomoda muito, né? Essa questão religiosa utilizada como política, que também quer meter o bedelho em tudo, até no direito das pessoas viverem ou morrerem, se é que existe algum direito com relação a isso. Acho que deve existir, pelo menos no caso das doenças que causam muito sofrimento, né? Um tema que causa muita emoção e acho que o poema trabalha muito seriamente também, para dizer em poucas palavras, né? Vou voltar para a mulher do Frankenstein, que exatamente eu fiquei sempre com essa impressão que Liz, de alguma maneira, está conectada com o pulmão de plástico e o olho de vidro, né? Como se fossem uma mesma criatura, mas eu sei que faltam 5 minutos já, então eu já vou falar desse poema encerrando, agradecendo também pela plataforma e Bienal, agradecendo na pessoa de Tiago, representando aqui a companhia de eventos e a plataforma de Bienal, a todo mundo que está aqui presente, né, que veio conferir de pertinho esse momento, que é a terceira edição do programa. Se eu estou errada, Tiago, acho que é a nossa terceira edição, e dizer que eu espero poder fazer com que esse espaço funcione para que os poetas, os autores e autoras tenham voz e possam trabalhar mais a questão do seu labor poético, literário, também com as pessoas fisicamente, presencialmente, em lugares assim como a Livraria Leitura, parceira dessa edição. Então, Conceição Rodrigues, o agradecimento já está feito, para que você possa aí concluir e falar um pouco sobre essas personagens do livro, não somente a Liz, né, e as outras santas. A Liz tem essa coisa, né, do pós-moderno, da mistura do homem com a máquina, esse homem, eu não sei se é andrógeno, não é andrógeno não, não é besteira, é outra coisa, androgenia. Androide? Não é androide não, é um homem meio que virando máquina já, né? As misturas que a gente já tem do corpo humano com olho de vidro, por exemplo, a gente dirigindo, a gente não sabe o que é perna da gente e o que são os pedais, né? É um pouquinho disso, de pós-modernidade e dessa mistura que a poesia pode fazer, né? Eu posso ler Pronto, eu vou ler Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que é o prefácio do livro, né? Que na verdade é o prefácio. Eu fiz essa brincadeirinha, coloquei prefácio, que ela tipo, faz uma oração, né? Que é a desatadora dos nós e laços, me detenha das cordas, das foices e caibros, me detenha dos medos sem impulsos de coragem mínima, me livre da semente da injustiça, que me aparte da vida fácil, do covardia ou conforto, que me livre da tentação da morte provocada, que me corte as asas na hora de meu voo ensaiado, que desate meus caminhos para a morte gloriosa, depois que eu tiver vivido, sem vara, dono e cabresto, né? Agradecer demais a Bienal, a minha maravilhosa Georgia Alves, a todos que se dispuseram a estar por aqui. Tá tudo cheinho, bem bonitinho. Estou tão feliz com a presença de cada um de vocês, né? Esse sentimento mesmo de agradecer a disponibilidade de vocês terem saído de casa, né? Para vir comungar aqui conosco da literatura. Essa aqui é a minha religião, viu? Ou então fica
fica mais uma vez o agradecimento, dizer para vocês que a ideia é a gente retomar em abril, com mais uma edição, né? A Bienal está voltando com tudo em abril. Agradecer também a Fábio tá aí, né? Mais um autor, da Luz Severa, da Oficina de Rainha de Carneiro, é o meu conhecido Conceição Rodrigues. Dizer que os Dedos das Santas costumam faiscar, está aqui na Livraria Leitura, à disposição de vocês. E uma olhada até os ossos também. Os 2 livros vieram para cá. Vocês podem adquirir aqui na livraria ou diretamente com a autora. Tem 2 Instagrams, Conceição Rodrigues e os Dedos das Santas, _Rodrigues, tá certo? Essa entrevista vai para a plataforma da Bienal. Vocês acompanharam aqui ao vivo, mas a gente vai estar compartilhando também na plataforma Bienal, que vocês devem conhecer já, mas eu repito aqui, www.ebienal.com. bienal.com, tá certo? Então, até a próxima edição, minha gente. Um beijo grande, Conceição Rodrigues, todo mundo que está aqui, Tiago e Bienal, valeu, até a próxima. Obrigada. Humanidades.